direito previdenciário, regime geral, custeio da União e outras fontes. Olá, amados alunos e amadas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de direito previdenciário. Hoje vamos falar sobre o financiamento da União. A gente tem que lembrar que o financiamento da Seguridade Social ocorre por todos os poderes e todas as instâncias. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos eles vão financiar. Vale lembrar que no caso dos estados e dos municípios, e aí também o Distrito Federal, porque ele também entra no mesmo bolinho, tá? Eles sempre vão financiar a Seguridade com suas próprias receitas e nunca com aquilo que recebe de repasse, como os repasses da União. Por exemplo, o município ele tem sua receita através do IPTU, por exemplo. Então ele só vai financiar a Seguridade com aquilo que ele arrecada de IPTU e não aquilo que ele recebe de repasse do Estado ou da União, tá? É isso que nós precisamos saber sobre o financiamento dos municípios, dos estados e do Distrito Federal. Mas da União, a gente tem que saber um pouco mais, mas que também é bem tranquilo. O que a gente tem que saber? Que a União, ela tem que reservar todo ano, tá? Na sua lei orçamentária anual, que é uma projeção que a União faz de quanto vai gastar e quanto precisa arrecadar. Então, nessa lei, ela precisa reservar no seu orçamento fiscal o quanto ela vai destinar à Seguridade Social todo ano. Professor, tem um percentual? Não, não tem. Isso depende muito da política, do sistema de governo, né, daquela sensibilidade, da capacidade contributiva das pessoas, né, dos gastos do poder público. Então, tudo isso, existe uma lei que passa pelo Poder Executivo, que passa pelo Poder Legislativo, que depois é sancionado. É uma lei bem discutida e essa lei é que vai dizer quanto que anualmente a União vai destinar à Seguridade. Como que as bancas gostam de perguntar? Elas costumam falar assim, olha, são recursos adicionais do orçamento fiscal fixados obrigatoriamente na lei orçamentária anual. É bem assim que eles falam. Então é na lei anual do orçamento anual os recursos adicionais do orçamento fiscal, do orçamento do fisco. Então é isso, é tão simples que se torna bem fácil de guardar. Agora, a União ela tem duas particularidades. Primeiro, a União ela funciona como uma espécie de seguradora da Previdência Social. Como assim? Olha, a Lei 8.212 ela determina o seguinte, que se por acaso a Previdência, repito, a Previdência Social não conseguir dispor do pagamento das prestações, dos benefícios previdenciários, a União é quem vai cobrir eventuais insuficiências, ou seja, a União é que vai cobrir as despesas da Previdência Social. E se houver déficit, por exemplo, na saúde pública ou na assistência social, a União teria essa obrigatoriedade? Não, não teria, tá? Eventual déficit da assistência social não é coberta pela União, tá? E a saúde menos ainda, até porque a saúde ela é financiada pelos estados, pelos municípios, pela União. A saúde, a Constituição diz que a União ela vai financiar diretamente para a saúde 15% da sua receita corrente anual. Gente, 15% é bastante, é mais do que o dízimo, é muito dinheiro. Receita corrente anual é a receita da União prevista na Constituição. 15% ela é obrigada a destinar para a saúde. Professor, mas se a União vai mandar 15% para a saúde, e indo para a saúde não vai também para a Seguridade Social? Então, muito bem colocado. Acontece o seguinte, o que a União manda para a Seguridade são recursos adicionais do seu orçamento, né, do orçamento fiscal, previsto na Lei Orçamentária Anual. Aquilo vai direto para a Seguridade Social. Mas, paralelamente, a União também tem que mandar 15% da sua receita corrente anual diretamente para a saúde. É assim. Então, praticamente, a União vai financiar por duas vertentes a saúde. Uma por meio da Seguridade e a outra diretamente à saúde. Então, e os estados e municípios também. Inclusive, tem uma lei complementar que determina, né, quanto que cada estado ou município deve investir das suas receitas diretamente na saúde.
Só na saúde, sem contar o que vai mandar para a Seguridade Social. Tá? Só na saúde. Isso. Inclusive, essa lei complementar é tão importante que ela deve ser revista a cada 5 anos pelo Congresso Nacional. Tá bom? Bom, muito bem. Então, olha, guarda bem o seguinte, sobre o financiamento da União, tá? Somente da União. Recursos adicionais do orçamento fiscal previsto na Lei Orçamentária Anual. E também, atenção, eventuais insuficiências financeiras quando decorrentes de pagamento de benefício da Previdência Social, também é de responsabilidade da União, tá? Professor, eu ouvi muito falar, tá, nos últimos anos, aliás, nos últimos 20 anos, desde que eu me conheço no mundo previdenciário, que já faz quase 20 anos, eu escuto falar do déficit da Previdência, o déficit da Previdência deficitária. Olha, amados, eu vou falar para vocês, tá? Eu trabalho na Previdência Social há quase 20 anos. Já trabalhei no INSS por 8 anos, fui conselheiro do Ministério da Previdência Social e atualmente estou como conselheiro do Ministério da Economia no Conselho de Recursos da Previdência Social. E eu vou te falar, nunca, nesses 20 anos, o regime geral da Previdência Social foi deficitário. Até porque se em algum momento fosse, haveria uma medida provisória, alguma norma determinando quanto a União teria que colocar, né, na Previdência Social como cobertura de eventual insuficiência. Isso nunca aconteceu. Tá? Então, assim, a história de que a Previdência é deficitária, isso é um 71. Eu estou dizendo o regime geral. A Previdência Social, se você pegar o regime geral e o regime próprio, aí sim é deficitário. Né? Por quê? Porque o regime geral, ele não é deficitário. Pelo contrário, tá? Ele é superavitário. Ele é tão superavitário que a União, ela se apropria de um bom percentual da Seguridade Social. Era 20% e aumentou para 30% das contribuições sociais. Sim, isso está na Constituição, tá? Uma autorização que a Constituição dá para a União. Agora, os regimes próprios, principalmente o regime próprio da União, sim, esse está quebradaço. Tá? Dos servidores públicos federais está quebradaço. E de vários estados também estão quebrados. Né? O estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul. Mas o regime geral mesmo, ele não está quebrado. Beleza? Outro ponto importante. Esse dinheiro que a União destina à Seguridade Social, ele pode ser empregado para as despesas estruturais e despesas de pessoal. Como assim? Olha, existem as instituições que cuidam. O INSS cuida da Previdência Social, o Ministério da Saúde cuida da saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social cuida da assistência social. Então, esse repasse da União para a Seguridade, ele pode ser utilizado para pagamento do pessoal do INSS ou dessas outras órgãos da administração. Tá? Então, guarde isso. Pode sim destinada, tá, ao pagamento das despesas de pessoal, da estrutura. Muito bem. Outra forma de financiamento, os concursos de prognósticos. Concurso de prognóstico, como o professor já falou, é aquele concurso super fácil de fazer e muito, muito difícil de passar. Né? Barato, se paga R$ 3,50, R$ 4,00, preenche vários gabaritos, pode trocar. Ah, eu errei esse aqui, dá para trocar o gabarito? Aí você fala assim, a pessoa dá para trocar. Daí você troca o gabarito, preenche de novo, entrega e tal, paga barato e concorre. São os jogos que envolvem sorte, que envolvem símbolos, né, que envolvem times, mas jogos legalizados, né? Até o jockey, né, o hipismo também está valendo. Né? Então, tudo isso. Então, a questão desses jogos que envolvem sorte é que eles têm um caráter antiprevidenciário. Por quê? Porque se você olhar a Mega Sena, por exemplo, a Mega Sena você vai ter lá, digamos, 50 milhões de pessoas. Estou chutando, tá? Não sei se é tudo isso. 50 milhões de pessoas que pagam lá R$ 3, R$ 4,00, tá? Então, várias pessoas pegam um pouco do dinheiro e aquele dinheiro vai para uma pessoa que fica muito rica. Então, isso chama-se concentração de riqueza. É exatamente o oposto do objetivo da Seguridade Social, que, como nós já vimos, tá, é a distributividade na prestação de benefícios e serviços, distribuição de renda. Então a ideia da Previdência, né, dentre seus objetivos, da Previdência, da assistência também, é retirar o dinheiro das pessoas muito ricas e destinar para tornar uma sociedade menos desigual. E a Mega Sena faz exatamente o contrário. Então a Mega Sena ela sempre foi altamente tributada para financiar a Seguridade Social. Mas em 2017 houve uma alteração na lei previdenciária,
que simplesmente disse o seguinte: olha, os concursos de prognósticos, eles financiarão sim a Seguridade Social nos termos de lei específica. Ponto. Como assim, professor? Quer dizer o seguinte, que cada tipo de jogo, de loteria, seja Mega Sena, seja o hipismo, seja lá o que for, tá? Se voltar, por exemplo, cassino, jogos de carta, a lei específica que disciplina cada uma dessas atividades é que irão definir quanto será utilizado para financiar a Seguridade Social. Tá? É só isso que você precisa saber. Muito bem, outras receitas da Seguridade Social. Olha só, as multas, atualização monetária e juros moratórios. O que é isso, professor? Olha, isso são conceitos bem importantes. Quando uma pessoa vai pagar a previdência social, tá, ou financiar o sistema, ou a empresa vai financiar, não importa. Alguém que vai pagar, destinar algo à Seguridade, ela tem que pagar aquele valor na data do vencimento, tá? Por exemplo, o autônomo ou o facultativo, eles pagam no dia 15 do mês subsequente ao da referida competência. Então, por exemplo, se a pessoa, o autônomo trabalhou em janeiro, ele deve pagar até o dia 15 de fevereiro. Se o banco estiver fechado, ele paga no dia útil seguinte. As empresas, ou o próprio segurado especial, né, ou outros trabalhadores, né, os importadores e tal, eles devem fazer o seguinte: eles devem, no mês trabalhado, eles devem declarar por GFIP até o dia 7 do mês seguinte e fazer o recolhimento no dia 20 do mês seguinte. E se no dia 20 o banco estiver fechado, antecipa-se esse pagamento. Esse é o pagamento feliz, tá? Pessoa que pagou em dia. Mas se a pessoa atrasar, incidirão 3 coisas sobre o valor devido. Primeiro, o valor devido precisa ser atualizado monetariamente. Por quê? Porque ocorre uma inflação. Então, se a empresa, o trabalhador, perdão, tinha que pagar no dia 15 de fevereiro e pagou no dia 15 de maio, ora, o dinheiro de fevereiro é diferente do dinheiro de maio, já ocorreu uma inflação. Então, a correção monetária, que é o INPC, vai corrigir esse valor. Professor, é sempre o INPC? Não, na Previdência Social o INPC, tá? Aliás, guarda o seguinte, na Previdência Social, todo o índice de correção é o INPC, não tem outro índice. Ah, o IGPDI, Fundação Getúlio Vargas, IPD, interessa. Isso tudo é o INPC. Índice, apareceu na tua prova INPC, pode marcar que está certo. Ah, é sempre INPC. Então, muito bem. Corrige-se o valor monetariamente pelo INPC. Mas, tem que lembrar que essa contribuição que tinha pagado dia 15 de fevereiro e pagou dia 15 de maio, fez falta. Fez falta, porque aquele dinheiro era para ir para a Previdência Social, ou talvez era para ir para o posto de saúde. Quem me garante que a falta daquele medicamento no posto de saúde ocorreu exatamente por falta daquela contribuição social, que era exatamente o valor que a Seguridade precisava para repassar para o município comprar aquele medicamento. Então, onde que eu quero chegar? É que a falta do pagamento faz com que o credor tenha direito a uma indenização pela ausência do pagamento. Então, essa indenização é chamada de juros de mora. Então, juros de mora, aguarde, é uma indenização pelo não pagamento efetuado na data correta, mas não tem caráter punitivo, é apenas indenizar o credor, que no caso é a Seguridade Social. E também incide a multa. E o que é a multa? A multa não é indenização, a multa é porrada, é punição. Entendeu? Para a pessoa aprender, sentir que não pode atrasar, que tem que pagar na data, tá? É assim que funciona. Então, quando uma pessoa atrasa, a correção monetária, os juros e a multa, que não compõem a contribuição social, elas fazem parte sim de uma outra forma de financiamento, porque esse dinheiro sim será destinado à Seguridade Social. A remuneração recebida por serviço de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. Então, existe uma previsão legal de que talvez os órgãos de fiscalização, que já foi o INSS e hoje a Receita Federal, prestem um serviço a terceiros. Pois é, mas isso nunca ocorreu na prática. Mas numa situação hipotética, seria a Receita Federal ajudar, sei lá, o governo da Argentina, numa eventual fiscalização, alguma coisa assim, e seria remunerada por isso. Lógico, a gente tem que lembrar que a Receita Federal, né, ou o INSS, eles não têm finalidade lucrativa. Então, aquilo que eles recebem é destinado à Seguridade Social.
tá? Até por um eventual trabalho prestado a terceiros. Então, constitui-se também outra receita. As receitas provenientes de prestação de outros serviços, tá? E de fornecimentos ou arrendamento de bens. Você já deve ter percebido, às vezes, ir em algum órgão público, tá, para fazer alguma coisa e de repente eles se dão uma GRU, Guia de Recolhimento da União. O INSS fazia isso quando as pessoas precisavam de xerox, né? Xerox, né? Hoje em dia nem se fala mais isso. Mas as pessoas precisavam de fotocópia do processo. Daí o INSS tinha ali, ele tinha lá, a própria fotocopiadora. E ele deixava ali alguém que pegava o processo administrativo, efetuava a fotocópia e entregava para o segurado. Só que aquilo tem um custo. E a função do INSS não é ser uma fotocopiadora, né? Por outro lado, o INSS tinha que zelar pelo processo administrativo. E não é para qualquer pessoa que ele pode entregar em carga. Ele só pode entregar para advogado, né? De acordo com o Código de Processo Civil. Mas enfim, o INSS fazia aquilo, elaborava o custo daquilo e antes de entregar o processo para a pessoa, dava uma guia de recolhimento à União, uma GRU, para a pessoa fazer o pagamento. E assim que ela fizesse o pagamento, ela retirava. O INSS não estava comercializando a fotocópia, ele só estava recebendo dinheiro por um serviço que não é a sua atividade fim, né? Que seria um serviço que é para facilitar o acesso do segurado, né, do contribuinte, ao processo administrativo. Então isso sim constitui uma outra fonte de receita e toda ela é destinada à Seguridade Social. E também o INSS principalmente, porque o INSS ele executou, né, até no tempo do IAPAS, muitas empresas na época que ele fazia cobrança e arrecadação. E então o INSS se tornou dono de diversos imóveis e até móveis. Eu me lembro que quando eu trabalhava na agência tinha um monte de sofá. Eu pensei, para que esse mundo de sofá? Então, foi recebido, né, foi penhorada a empresa, pegaram o sofá, pegaram o que tinha. E prédios, o maior terreno urbano do Brasil, ficava aqui perto, aqui em Curitiba, perto ali do bairro do AU, ali da Justiça Federal. Cara, imenso, mas imenso aquele terreno. Aquele terreno pertencia ao INSS. Mas aquele terreno era tão grande, tão grande, que o município chegou a abrir rua, tá? O presídio foi construído, o presídio do AU, cara, o presídio inteiro foi construído em cima do terreno do INSS. Mas depois o Estado indenizou, o município indenizou o INSS, um monte de gente construiu casa, mansão em cima, né? E depois o INSS ficou lá se batendo, enfim, resumo. Mas tudo aquilo o INSS conseguiu depois do serviço de fiscalização e multando empresas. Inclusive tem prédios no INSS do centro da cidade, que o INSS se bate só para ficar mantendo aquilo, né? Porque não consegue vender e tal. Mas enfim, onde que eu quero chegar? Que às vezes esses imóveis eles estão em locação, né? E as pessoas pagam a locação e o proprietário é o INSS. E para onde vai esse dinheiro da locação? Então é isso que a lei determina. Olha, esse dinheiro que a instituição recebe, né, por arrendamento de bens, ele é todo destinado à Seguridade Social. Também as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras. Tá? Então, às vezes, o INSS penhora um dinheiro, né? Hoje a Receita Federal penhora um dinheiro de alguma empresa, aquele dinheiro fica rendendo. Aquele rendimento todo vai para a Seguridade Social. Tá? Isso já é considerado uma outra fonte de receita. As doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. Esse outras receitas eventuais é qualquer outra forma de receita. Tá? Então, por exemplo, imagine uma pessoa pague de forma indevida um carnê. Tá? Não deveria pagar, mas ela resolve pagar. Tipo o empregado. Né? O empregado ele não pode pagar sua contribuição. A empresa é que tem que reter a contribuição dele e a empresa faz o recolhimento. Esse é o caminho. O empregado não pode, em hipótese alguma, pagar. E se ele resolver pagar? Se ele resolver pegar lá a guia, ele mesmo vai lá, põe o CPF dele do jeito dele, tudo errado, mas vai lá e paga. Tá? E aí? Bom, caso haja um pagamento irregular, há o prazo de 5 anos, tá? Para o segurado, né, para o contribuinte pedir a restituição do valor, né, já que o pagamento foi indevido. E o valor é restituído para ele. Mas se passar o prazo de 5 anos, não dá mais para restituir. E aí? E esse dinheiro é de quem? Vai para a Seguridade Social, porque entra exatamente aqui na regrinha do outras receitas eventuais. Além de doações, como a seleção da Alemanha, que doou uma ambulância, né, para a saúde pública, aquilo considera-se uma doação, e outras doações que as pessoas eventualmente possam vir a querer fazer. Tá? E essa aqui, ó, eu gosto dessa porque essa é a contribuição do traficante.
Traficante, professor, traficante contribui? Contribui, até porque o traficante, ele prejudica a seguridade social como um todo. O traficante fica vendendo drogas para as pessoas ficam usando droga, ficam tudo noiada. Ah, tô noiado, sou noiado. Aí o que acontece? Fica tudo bebê e vai lá pro posto de saúde. Ah, vai lá pro posto de saúde. Daí tem que criar um posto especializado para atendimento né, a pessoa usa narcóticos e um empenho para fazer com que a pessoa deixe o vício e largue, gasta, a família se incomoda e aquela pessoa começa a furtar bens, por exemplo. Aquilo gera um caos social. Então gera um caos para a saúde, porque a pessoa fica onerando o SUS, gera um caos para a Previdência, porque a pessoa não consegue trabalhar, daí ela entra em auxílio incapacidade temporária, fica um pouco, depois entra na justiça contra o INSS, porque o INSS diz que a pessoa pode trabalhar, mas a pessoa não consegue largar o vício, e daí fica aquela encheção de saco, sem contar a assistência social, que fica toda hora na rua, cata as pessoas, e é difícil. Você pega um morador de rua, muitos deles são pessoas que se perderam nas drogas, e a família não quis mais, e daí a pessoa fica largada lá, e daí é um ônus para assistência social. Lógico que eu estou dando isso no ponto de vista, até pode parecer desumano, mas eu quero dar o ponto de vista previdenciário, da despesa que isso gera. Ora, se tudo isso gera despesa por conta do tráfico de drogas, né, ou do consumo de drogas, a lei diz assim, tráfico de entorpecente, 50% do que foi arrecadado pelo tráfico de drogas é destinado para a seguridade social. O juiz criminal, quando prende e confisca os bens e põe à venda, metade ele manda para a seguridade social, para tentar ajudar o dano social causado pelo uso das drogas. Professor, o que acontece com os outros 50%? Então, acho que vai para o fundo penitenciário, tem outros destinos, mas 50% vai para a seguridade. A contribuição do traficante é a maior que tem. E tem que ser mesmo muito grande. Tem que ser. Outra, 40% dos resultados dos leilões de bens apreendidos pela Receita Federal. O que é isso, professor? Bom, às vezes a pessoa vai lá e traz coisas do Paraguai. Ah, vou traz lá 30 notebooks. Passa na alfândega, não pode, tá, já apreende tudo. E o que a Receita Federal faz com aquilo? Vai vender. Tá? Aquilo chamado descaminho. Contrabando é quando traz algo que no Brasil não pode entrar. Tipo, contrabando é de droga, traz cocaína, maconha. No Brasil não pode ter essas coisas. Então isso é contrabando e o contrabando ele é incinerado. Né? O DVD pirata, né? Hoje não tem mais DVD pirata. Mas você entendeu? Quando traz essas coisas piratas, remédio falsificado, isso tudo ele é incinerado. Mas tem coisas que não são contrabandeadas, é um descaminho. Nesse caso, tá? Os bens, eles são vendidos pela Receita Federal, eles são leiloados e vendidos. Tá? E aí 40% disso é destinado à Seguridade Social. E também outras receitas previstas em legislação específica, que são várias. Tem várias legislações, a do PIS/COFINS, né? A da contribuição social sobre o lucro líquido, que também vão falar sobre isso. E um ponto importante que provavelmente vão querer te perguntar, sobre o seguro DPVAT, tá? O valor do prêmio, que é aquele valor pago que a pessoa paga todo ano, que ela tem que pagar, 50% daquilo é destinado para a Seguridade Social, mas tem que ir direto para a saúde. Então ela vai para a Seguridade, mas ela é destinada para a saúde. Então ela tem um destino bem específico. Por quê? Para ajudar, tá, a suprir as despesas dos vitimados de acidente de trânsito. Né? Você sabe que muito acidente de trânsito, então 50% do seguro DPVAT é destinado ao SUS. Isso é uma pergunta que podem vir a fazer, primeiro porque já nos últimos 20 anos, eventualmente perguntam, a cada 2, 3 anos eles costumam fazer essa pergunta. Mas porque esse texto foi retirado por uma medida provisória, tá, em 2019, só que o Congresso Nacional rejeitou a medida provisória. Aliás, ele nem pôs em pauta, a medida provisória caducou. Então o texto voltou ao vigor. Então muitas pessoas disseram, olha, esse texto caiu, não caiu, caiu, não caiu. Não, esse texto está vivo e forte. Tá? Então, é isso aí, ó, 50%, tá, do seguro DPVAT, das companhias seguradoras, tá, do valor do prêmio recolhido, que é destinado ao SUS, para assistência dos segurados vitimados em acidente de trânsito. Vamos ver como é que isso tudo é perguntado para nós na prova. Acompanhe comigo. Olá, técnico de seguro social.
Em caso de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada, a Previdência Social poderá elevar alíquotas de contribuições sociais de empregados e empregadores até o limite do débito apurado. Ai, meu Deus do céu. É sério, isso aqui não é uma pergunta. No caso de eventuais insuficiências financeiras, a União tem que cobrir. Ponto. É isso. Agora, a Previdência elevar a alíquota. Imagine, para elevar uma alíquota, tá? Depende de lei, tem que respeitar o prazo de 90 dias, tá? A data da publicação, 90 dias, e a Previdência jamais ela poderia fazer isso. Quando fala-se de lei, é porque isso passa pelo Congresso Nacional. Não pode, imagine, lei. O povo tá endoidou. Até porque hoje a alíquota, ela é toda definida na Emenda Constitucional 103 de 2019, a alíquota dos empregados. Né? Das empresas não, das empresas na Lei 8.212 de 91. Então isso aqui está totalmente errado, tá? Erradíssimo, erradíssimo, erradíssimo. Bom, meus amadinhos e amadinhas, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu!